Salve, salve simpatia! Uma ótima tarde, um bom dia, tudo bem aí com vocês? Espero que estejam todos bem e com saúde. Continuo ainda na Bélgica, aguardando o carregamento para Portugal. E aproveito esse tempo para fazer uma caminhada aqui, mais um vídeo para vocês a respeito das oportunidades que eu tive contato com as autoridades aqui na Europa. Cada vez que isso acontece, eu sinto que eles levam muito a sério aquele lema de proteger e servir, de dar auxílio, né, de prestar ajuda e coisas assim. Realmente eu não, pelo menos até agora, eu não tenho do que me queixar. Todas as vezes que eu tive contato com a polícia ou com alguma autoridade de trânsito ou com a autoridade aduaneira, que eu tive uma vez só, mas todas as vezes eu senti um respeito muito grande para com o cidadão, uma forma diferente de lidar com a situação. Afinal de contas, são países diferentes. Então, cada qual tem a sua maneira, a sua forma de lidar com o que acontece. Bom, da primeira vez que eu tive contato com a autoridade foi na Espanha. Eu saí do parque da empresa em Portugal. Era a minha primeira viagem sozinho e por um erro meu, eu não inseri uma bandeirola, que seria um waypoint, na Nacional 610, entre Benavente e Palència. E por essa razão eu acabei indo por uma outra rodovia. Isso não está errado, e isso não é proibido. Não, a gente pode, tanto pela empresa quanto pelas leis nacionais, fazer esse caminho, não tem problema nenhum. A questão é que, como o meu tacógrafo já não tinha mais horário, eu tive que parar o caminhão em algum lugar para fazer um corte de 45. E aí eu parei num local que não era muito seguro para mim. Eu podia, mas não era seguro. E aí, imediatamente, uns 5 minutos depois de eu ter parado, os agentes espanhóis chegaram e me perguntaram se estava tudo bem, por que eu havia parado ali. E aí eu expliquei: olha, eu não tenho mais tempo para conduzir e eu preciso fazer um corte de 45. Aí eles disseram: tá bem, olha, mas 100 metros, 200 metros ali à frente há um local, um sítio mais apropriado, onde o senhor pode descansar em segurança. O senhor pode conduzir 200 metros? Posso. Então pronto, segue a gente. Beleza, me mostraram onde é que é o local e foram embora. Ou seja, mais uma vez, pela primeira vez pelo menos, eu tive a experiência de não ser multado, de não ser hostilizado, seja lá qualquer coisa assim. Muito pelo contrário, foram muito educados e atenciosos. Depois, a minha segunda experiência foi na Bélgica, quando fui controlado por um guarda francês, né? Eu estava na fronteira da Bélgica com a França. E aí sim, foi um controle um pouco mais rígido, mas foi somente no que se tratava do meu cartão de condutor e do meu tacógrafo. E por um acaso foi na volta da minha primeira viagem. Então havia alguns erros, sim, no meu tacógrafo, não é? E no meu cartão, porque eu ainda estava a entender algumas coisas. Mas ainda assim, o oficial me tratou com cordialidade. Eu disse para ele que eu era brasileiro e que eu não falava muito bem francês. Se a gente poderia falar inglês, ele disse que sim. Aí eu estava ouvindo Iron Maiden e eu perguntei para ele assim se a música estava atrapalhando. Então ele falou: não. Ele falou assim: Jaime Iron Maiden, né? Eu amo Iron Maiden. Achei bem legal ele ter dito isso. No final das contas, foi aplicada uma multa por eu ter excedido as 90 horas de condução quinzenal. O gestor já sabia disso, então das outras multas que eu podia ter tomado, foi aplicado apenas uma. Mas fui tratado também com educação, com respeito e tudo mais. Depois, a terceira vez, não foi assim, essa não foi muito legal, mas poderia ter sido bem pior, depende do ponto de vista. Eu estava parado num braço de acesso para entrar num parque, mas não havia mais vagas. Então vamos dizer assim que eu estava
60% dentro do parque e 40% na rodovia, mais ou menos assim, entendeu? É uma alça de acesso, um braço de acesso ao parque. E já haviam caminhões parados ali, tanto na minha frente como depois alguns pararam atrás de mim. E não teve jeito, ó. A autoridade alemã chegou lá e bateu na porta de todo mundo e mandou todo mundo sair. De uma forma não muito gentil, mas pronto, ele também não tem que ser gentil com ninguém, né? Se eu quiser gentileza, eu vou lá pedir pra minha mãe lá me tirar do parque, entendeu? Beleza, e eu digo que poderia ter sido pior, porque eu não tinha feito o meu descanso por completo, eu não tinha mais tempo para conduzir, ou seja, se ele fosse atrás de mim e aplicasse as sanções, as multas depois de eu ter saído do parque, seria ainda muito pior. Então é por isso que eu digo que foi ruim, mas não foi tão ruim assim. Beleza, segui adiante, achei um parque lá 1h30 depois, deitei e dormi. Depois disso, essa também foi uma vez assim sensacional, que me diverti bastante, embora para ser um baita de um nervoso, né? Eu estava na Alemanha para voltar para Portugal, inseri, né, os waypoints no meu GPS e por um acaso o GPS me mandou voltar pela Suíça. Claro, ele sempre vai mandar pelo caminho mais curto, mais rápido. De repente, quando eu vejo, eu tô de cara com a fronteira com a Suíça, mas eu não queria entrar na Suíça. Não tinha por que entrar na Suíça. E aí eu liguei pro meu gestor e falei: escuta, é verdade que eu tô na fronteira com a Suíça? Ele falou: é verdade. E você não pode entrar aí, ele falou. Tá bom. E agora? Eu falei: agora você tem que voltar. Não tem o que fazer, agora você tem que sair daí. Beleza, né? Tinha uma fila muito grande de caminhões, ocupando 2 faixas. O que eu fiz? Liguei o pisca-alerta, parei o caminhão ali mesmo, no meio da rodovia. Dava até para eu fazer uma conversão à esquerda e pegar a rodovia do lado de lá. Mas ia dar muito na cara, aquilo é cheio de câmeras, né, aquele local. Eu acho que seria pior se eu fizesse isso. Então eu falei: não, vou fazer o que é o correto. Peguei o telemóvel e escrevi um texto enorme em francês. Aliás, em português para traduzir para o francês, né? No Google Translator. E cheguei lá na fronteira e chamei um policial. O agente veio. E aí eu comecei a ler aquele texto tudo em francês. Senhor policial, bom dia. Olha, eu moro em Portugal. Eu nem falei que eu era brasileiro, né? Por um acaso. Eu moro em Portugal, eu quero voltar para Portugal. Toda a documentação do caminhão tá ok, a minha documentação tá ok, meu tacógrafo tá tudo certo. A questão é que eu não quero entrar na Suíça, mas eu errei o caminho e vim parar aqui. Será que o senhor poderia... há algo que o senhor possa fazer para me ajudar a fazer um retorno? Ele começou a rir, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: senhor, eu sou alemão, eu não sou francês, nem suíço, ou alguma coisa assim. Eu não falo francês. E foi muito engraçado, porque ele me respondeu em inglês, não falou em alemão. E eu comecei a dar risada, isso já deu aquela quebrada no gelo. Aí eu expliquei tudo para ele em inglês de novo. Falou: beleza, olha, ele nem me pediu documento. Ele não me pediu documento. Olha, deixa eu aproveitar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu acho muito legal por aqui. Aqui há muito tipo de plantação, de vegetação que a gente não vê no Brasil. E olha essa que bacana que é. Não sei se deu pra ver direito, espero que tenha dado. Isso deu uma quebrada no gelo, aí eu expliquei tudo pra ele em inglês. E ele falou: beleza, olha, você consegue virar o caminhão aqui? Eu falei: consigo sim, senhor. Nem que eu tenha que pegar nas costas, mas eu consigo. Ele falou: beleza, então eu vou abrir aquela cancela ali. O senhor chega na cancela, pisca o farol, eu abro a cancela, o senhor faz a volta e vai embora. Eu falei: pô, parceiro, olha, sem palavras, muitíssimo obrigado. Peguei o caminhão, voltei, né, fui até o caminhão, fui até aquela cancela que ele falou, cheguei ali, dei aquela piscada de farol e já era. Ele abriu a cancela e eu fui embora. E por que assim, falando, parece uma coisa simples? De fato, né, narrar a história assim realmente é muito fácil. Agora, estar ali com aquele monte de caminhão
aquele monte de policial com armas, uma língua que a gente não conhece, um local que você nunca esteve, o risco do superior dele falar assim, não, pode parar, tá virando caminhão por quê? Não, ele tem que entrar aqui, tá aqui, vai entrar, e a gente não tem documentação. Enfim, é complicado, né? A gente passa aí um nervoso por conta disso. Então, no final das contas, deu tudo certo. Voltei pela Alemanha para casa sem nenhum problema. Mas foi mesmo muito engraçado eu ter contado a história da minha vida em francês. Ele falou assim, cara, eu não falo francês. Depois disso, foi em Munique. Também foi uma situação atípica. O que acontece? Várias cidades, a grande maioria dos centros aqui na Europa, eles têm uma circunvalação, um caminho periférico, que é para evitar dos caminhões passarem no centro da cidade. E Munique também tem um. Então toda vez que a gente vai passar por Munique, eu já tenho lá meus waypoints, tanto na ida quanto na volta, que é para pegar aquela periférica. E como eu estava passando ali pela primeira vez, depois de começar a andar sozinho, eu entrei à direita corretamente, mas logo depois eu tinha que manter a direita. E eu não mantive, entrei à esquerda, por um erro meu. Pronto, fui parar no centro de Munique. E tava frio, tava com neve, algumas placas cobertas, GPS bobo, né? A neve tira um pouco da noção de profundidade, de espaço e tudo mais. Foi mesmo bem complicado. Aí tô eu conduzindo, seguindo o GPS. De repente eu chego numa avenida bem larga assim. Só tinha um caminhão naquela avenida, tanto para frente quanto para trás, o meu. E o GPS falando assim, olha, você vai andar uns 8 quarteirões e virar à esquerda e vai sair na rodovia que você quer. Eu falei, porra, graças a Deus. Quando eu cheguei em cima de uma ponte onde eu tinha que virar à esquerda, para ir para a rodovia onde eu queria, me para aqui do lado do caminhão uma viatura da polícia alemã. Mas para assim, numa distância que o policial conseguia me ver e eu conseguia vê-lo, né? O policial que estava na carona. E aí eu olhei para ele, fiz aquela cara do tipo, tô perdido. E ele olhou para mim, né? Pela cara dele dava para olhar, tá perdido, né? Eu sei como é que é. Tudo bem. Né? Eles olham a placa, vê que a gente é de fora, eles sabem de tudo isso, não é? Eles sabem que não é maldade da nossa parte. Quando abriu o semáforo, ele imediatamente, né, o outro policial colocou o carro na frente do caminhão e acendeu um placar eletrônico dizendo, nos siga por favor. E eu falei, pronto, vai me multar, né? Eu não posso estar aqui, ele vai pedir documento, aqui é só para quem vai carregar e descarregar. Porque esse caminho é muito mais rápido do que dar a volta pela cidade, entendeu? E alguns fazem isso, pronto. Pois eu segui o policial e ele me levou exatamente até onde eu tinha que estar se eu tivesse feito o caminho correto. Então lá atrás, se eu não tivesse virado à esquerda, tivesse continuado na direita, eu ia sair naquele ponto onde o policial me levou. E quando chegou ali, ele desligou o placar eletrônico pedindo para segui-lo, virou para a direita e foi embora. E eu olhei para o GPS falou assim, pode seguir 30 km aqui, próxima rodovia à esquerda e você já vai para casa. Ou seja, ele só me dirigiu até onde eu precisava ir. Mais uma situação sensacional, porque se ele faz eu parar e pede o documento, ele vai ver que eu não posso estar ali. E aí, multa. Pronto. Depois, acho que agora é a última vez, né? O último contato que eu tive foi nessa viagem vindo para a Bélgica. Eu fui parado pela polícia alfandegária francesa. E foi também uma situação bem... como é que eu posso dizer? Muito mais tranquila do que eu imaginava. Mas muito mais. Porque é aquilo, eles nos tratam com educação e respeito. Eles são muito inteligentes, experientes, eles sabem se nós estamos mentindo, se a gente está escondendo alguma coisa, eles sabem. Então a questão é, fale a verdade. E aí pronto, o policial primeiro perguntou, pediu CMRs. Aliás, CMRs não, ele se apresentou e aí eu falei para ele, olha, je ne parle français très bien. Eu não falo francês muito bem. Aí ele olhou assim para mim, foi olhar para a placa e viu que eu era de Portugal. Aí ele falou assim, espanhol? Eu falei, um pouquito. Anglais? Anglais, better, né? Melhor, tá bom.
Bom, eu sei que naquele dia a gente conversou em 3 línguas, francês, espanhol e inglês, um pouquinho de cada um, foi muito engraçado. Aí eles me pediram para abrir a lona direita, né, do caminhão, abriram uma caixa para ver o que tinha dentro, olharam toda a documentação, deram muita risada a hora que eu abri a lona. Eles viram aquele monte de caixa solta, não era palete, não era um monte de palete com aquele filme plástico em volta, arrumadinho, nada disso. Eram várias, mas várias caixas de papelão com camiseta, com móveis e um monte de coisa. Bom, eles falaram lá alguma coisa em francês que eu não entendi, verificaram uma caixa da carga, escreveram no CMR, né, que aquilo era o controle aduaneiro. Olha o Ed Truck One aí. Aqui é a empresa onde eu vou carregar. Escreveram no CMR que aquela intrusão na caixa era um controle aduaneiro e pronto, e disseram, olha, já pode fechar o caminhão e seguir tua viagem. E logo depois como é que eu posso dizer assim, os soldados foram ver outro caminhão, mas o supervisor da operação ficou ali. E aí ele perguntou pra mim, né, há quanto tempo eu trabalhava nessa empresa. Aí eu falei, olha, desde setembro do ano passado. Aí o que o senhor fazia antes, né? Aí eu expliquei, olha, antes eu trabalhava no aeroporto de Lisboa, né? Eu também dirigia caminhões lá, e falei para ele, né, que eu havia me formado em manutenção aeronáutica no Brasil. E ele perguntou por que eu não trabalhava com isso aqui. Eu expliquei que era por conta da burocracia e tudo mais. E aí ele perguntou o que eu achava do meu trabalho, né? Eu falei, porra, eu gosto porque em comparação a outros empregos eu tenho um salário razoavelmente bom, onde eu posso prover segurança e conforto para minha família. Eu conheço outros países e pratico, né, outras línguas, e conheço pessoas legais como o senhor. E o mais legal de tudo é que eu não tenho que ficar o dia inteiro aguentando minha mulher na orelha. E é claro que isso é brincadeira, porque era pra quebrar o gelo mais ainda, né? E aí ele deu risada, pô, falou, beleza, cara, tem razão, cara, é isso aí. E pronto, e me mandou embora, falou, pode ir embora, tá tudo certo. Então esse foi meu último contato com alguma autoridade aqui na Europa. E eu digo novamente, né? Todas as vezes que eu tive essa oportunidade, foram situações onde eu me senti à vontade. Eu me senti bem, né? Como é que eu posso dizer? Mesmo na fronteira com a Suíça, quando eu saí da Alemanha para entrar, né? Que eu ia entrar na Suíça sem querer, sem vontade, eu me senti assim com medo. Será que vai dar certo? Porque as sanções, né, as multas são muito altas. Mas jamais eu duvidei da atenção e da boa vontade deles. Em todos os casos são assim, né? Pelo menos tem sido comigo até agora. Então, pronto, acho que esse aí é um resumo, né, das vezes que eu encontrei com as autoridades por aqui. E se tiver que acontecer, espero que seja de uma forma tão amigável, amistosa como foram as outras. Beleza? Fiquem bem, um ótimo final de semana para vocês e é isso aí. Fui!